E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da regra de 3. E nesta aula nós iremos resolver alguns exercícios referentes à regra de 3 simples ou à regra de 3 composta. Inclusive, quem ainda não assistiu às nossas aulas sobre regra de 3 simples e composta, eu vou deixá-las disponíveis aqui no card, porque tudo que a gente falou anteriormente vai servir como base para a gente resolver esses problemas de hoje, beleza? Então, bora lá. Primeiro exercício, olha só o que ele diz. Um automóvel gasta 10 litros de combustível para percorrer 65 quilômetros. Num percurso de 910 km, qual será, em litros, o consumo de combustível? Pessoal, aqui nós temos um problema de regra de 3 simples, porque nós temos duas grandezas envolvidas, não é isso? Bom, o primeiro passo é identificar as grandezas e colocar os dados apresentados pelo problema. As grandezas envolvidas aqui são litros e quilômetros, beleza? Litros e quilômetros. Bom, o primeiro conjunto de informações nos diz que este automóvel ele gasta 10 litros para percorrer 65 quilômetros. E aí diz assim, num percurso de 910 quilômetros, qual será em litros o consumo de combustível? Pronto, tá aí. Regra de 3 simples, bem facinho de resolver. Olha só, gente. Primeiro passo é esse, segundo passo é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aqui é muito óbvio. Se nós temos que aumentar a quilometragem percorrida, o consumo em litros também tem que aumentar. Vocês concordam? O que é que isso significa? A grandeza quilômetros aumentou, a grandeza litros também aumentou na mesma proporção. Então são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Segundo passo aí realizado. Terceiro passo é montar a proporção envolvendo esses dados, né? No primeiro lado da proporção vai ficar os valores da grandeza que tem um valor desconhecido. Então, litros vai ficar 10 sobre x igual, no segundo membro da proporção vai ficar os valores da grandeza quilômetro. Só que quilômetro é diretamente proporcional a litros, então esses dados vão ser postos exatamente da forma que vocês estão vendo aí, 65 sobre 910. Tranquilo? Bom, pessoal, nesse momento a gente já pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é isso? A gente vai ficar com 65x igual a 9.100. X será igual a 9.100 dividido por 65. Temos que fazer essa divisão aqui, né? Bom, 91 dividido por 65 dá por 1. 1 vezes 65, 65. Para 91, resto 26. Baixo zero. 260 dividido por 65, isso dá exatamente por 4. 4 vezes 65, 260. 260 para 260, resto nada. Esse zero que sobrou aqui, a gente manda para o quociente, não é isso? Ficando aí 140. Então, 140 litros. O consumo de combustível nesse percurso de 910 km será de 140 litros. Simples demais, não? Fácil demais. Como tudo na matemática. Vamos para o nosso próximo problema, próximo exercício. Tá aqui, ó. Vamos fazer a leitura. Uma empresa possui 10 funcionários igualmente capacitados que realizam uma obra em 15 dias. No início de uma semana, 4 desses funcionários contraíram Covid-19 e ficaram incapacitados de irem trabalhar. Nessas condições, em quanto tempo os demais funcionários terminarão a mesma obra? Bom, gente, temos aqui um problema de regra de 3 simples novamente, porque temos apenas duas grandezas envolvidas. Obviamente são funcionários e dias, né? Vou colocar aqui F para funcionários e D para dias. Olha só, o problema nos diz que 10 funcionários
terminam aí essa obra em 15 dias. Agora, o que foi que ocorreu? No início da semana, 4 funcionários contraíram o Covid-19 e ficaram incapacitados de irem trabalhar. Então, se a gente tinha 10 e 4 não foram, ficamos com 6. Aí a pergunta é, em quanto tempo esses 6 funcionários terminarão a obra? A gente não sabe, né? Coloca um X aí, em quantos dias eles vão terminar. Bom, primeiro passo, finalizamos. Identificamos as grandezas e colocamos os dados fornecidos pelo problema. Não é isso? Segundo passo é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aqui é muito simples de verificar. Por quê? Se nós temos menos funcionário, menos mão de obra, obviamente essa obra levará uma quantidade maior de dias para ser finalizada. Concorda? Então, a quantidade de funcionários reduziu, a quantidade de dias aumentou na proporção inversa. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Segundo passo realizado. Terceiro passo agora é a gente montar a nossa proporção. Vai ficar 15 sobre x igual, como funcionários é inversamente proporcional a dias, esses dados aqui são postos de forma inversa, né? Vai ficar 6 sobre 10. Tá aí. Podemos simplificar aqui para facilitar a nossa vida, né? Simplificar por 2. 6 por 2 é 3. E 10 por 2 é 5. Então a gente fica com 15 sobre x é igual a 3 sobre 5. Aplicamos a propriedade fundamental das proporções. 3x igual 15, vou colocar assim, pessoal, 15 vezes 5, tá? X vai ser igual a 15 vezes 5 dividido por 3. Eu não multipliquei porque é mais fácil simplificar primeiro. Então, olha só, 15 dividido por 3, 5. Isso significa que o nosso x é igual a 5 vezes 5, 25 dias. Intuitivamente, isso é óbvio, né? Se a gente tem menos funcionários, a obra vai ser terminada em mais dias. No caso aqui, aumentou 10 dias, né? Para a obra ficar totalmente finalizada. Bom, segundo exercício resolvido. Vamos para o terceiro exercício. Bora lá. Bom, o terceiro é grande. Olha só. Sabendo-se que 8 operários trabalhando 15 dias de 10 horas para abrir um canal de 48 metros de comprimento em um terreno de dureza 5. Calcular quantos dias de 9 horas seriam necessários para 7 operários abrirem outro canal de 252 metros de comprimento num terreno de dureza 2. A princípio, a pessoa lê e fica meio que sem entender, né, um conjunto de informações. Mas vamos seguir a nossa técnica, que ela sempre vai funcionar. Primeiro, quais são as grandezas envolvidas? Temos aqui, ó, operários, dias, horas, metros e a dureza do terreno. Beleza? Bom, vamos colocar os dados agora do problema. 8 operários trabalhando 15 dias de 10 horas abrem um canal de 48 metros em um terreno de dureza 5. Beleza. A gente vai calcular quantos dias, então, nosso valor desconhecido vem aqui, ó, quantos dias de 9 horas seriam necessários para 7 operários, tá aqui, ó, 7, abrirem outro canal de 252 metros num terreno de dureza 2. Ah, professor, o que é essa dureza? É se o terreno é mais fácil ou mais difícil de ser cavado, né? Tem terreno que tem pedras, aí fica mais difícil de abrir aí esse canal. Tranquilo? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 grandezas. É um probleminha de regra de 3 composta. Não é isso? Primeiro passo realizado. Segundo passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre levando em consideração a grandeza que tem um valor desconhecido, que no caso aqui são os dias. Vamos verificar primeiro operários e dias, tá? Se a gente tem menos operários, tem menos mão de obra, a gente vai levar mais dias para realizar o serviço. Concordam? Isso aqui a gente já viu, inclusive, em aulas anteriores. Bom, isso significa o quê? Que se o número de operários reduz e o número de dias aumenta, então são grandezas inversamente proporcionais, né? Porque uma diminui e outra aumenta na proporção inversa.
Show. Vamos analisar agora dias e horas, certo? Bom, pessoal, se diariamente a gente vai trabalhar 1 hora a menos, a gente não, né? Os operários vão trabalhar 1 hora a menos, então no final das contas eles vão levar mais dias para terminar o serviço, porque o trabalho diário diminuiu. Então, na quantidade de dias totais, esse valor vai aumentar, essa quantidade de dias vai aumentar. Então, a grandeza horas diminuiu e a grandeza dias aumentou na proporção inversa. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza. Vamos analisar agora metros e dias. Esse metros aqui é o comprimento do canal, né? Ora, se o comprimento do canal aumenta, a quantidade de dias para realizar essa escavação aí, abrir esse canal, vai aumentar também. Porque o trabalho aumentou, né? Então, vai levar mais dias para terminar o serviço. Aumentou a quantidade de metros, aumentou a quantidade de dias. E aumentaram na mesma proporção. São grandezas diretamente proporcionais. E por fim aqui, a dureza do terreno e a quantidade de dias. Olha só, pessoal, se o terreno ele é mais fácil de ser cavado, né? E abrir aí o canal nesse terreno, então fica mais fácil de se trabalhar. Isso impacta na quantidade de dias. Se eu tenho um terreno que tem menos pedra, tem menos empecilhos aí pelo meio, pelo caminho, então a quantidade de dias vai reduzir. O que aconteceu aqui? A dureza do terreno reduziu, então a quantidade de dias para abrir o canal também irá reduzir. E essa redução foi na mesma proporção, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Deixa eu dar uma dica para vocês. O pessoal confunde muito. Ele diz assim, professor, essa grandeza reduziu, a outra também reduziu, na mesma proporção, então são grandezas inversamente proporcionais. Não, pessoal. Ambas reduziram. Então, se ambas reduziram, são grandezas diretamente proporcionais. Reduziram aí na mesma proporção. Beleza? Bom, segundo passo aqui, finalizado, né? Identificamos se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro passo agora é montar a nossa proporção. No primeiro membro da igualdade vai ficar os valores aí da grandeza que tem o valor desconhecido. No caso, 15 sobre x vai ser igual. Operários é inversamente proporcional a dias, então esses dados vão ser postos de forma inversa, né? 7 sobre 8. Que multiplica, olha só, horas também é inversamente proporcional a dias. Então esses dados também vão ser postos de forma inversa. 9 sobre 10. Que multiplica metros e dias. São grandezas diretamente proporcionais. Então a gente coloca da forma que está vendo aí. 48 sobre 252. E por fim, a grandeza dureza. Dureza e dias são grandezas diretamente proporcionais. Então a gente coloca da forma que está vendo aqui. 5 sobre 2. Tranquilo? Obviamente que não faz sentido a gente multiplicar tudo isso, né? A gente iria gastar muito tempo. O ideal aqui é tentar simplificar ao máximo. Vamos tentar simplificar. Eu percebo o seguinte, que 252 é divisível por 9. Eu sei isso através dos critérios de divisibilidade. Se a gente somar 2 mais 5 mais 2, isso dá 9. Então, esse número é divisível por 9. É a simplificação que eu vou fazer aqui, certo? Só que quanto é 252 dividido por 9? 25 dividido por 9 dá por 2, 2 vezes 9, 18, para 25, resto 7, abaixo 2. 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 9, 72, para 72, resto nada. É a simplificação que eu vou fazer aqui, tá? 9 por 9 vai ficar 1, né? 252 por 9, a gente já sabe que dá 28. Eu ainda vou simplificar o 8 e o 48. Porque 48 dividido por 8 é 6, e 8 dividido por 8 é 1. Tranquilo? E vou simplificar ainda o 10 e o 5, ó, que ambos são divisíveis por 5. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Eu vou repetir tudo, pessoal, para não ficar bagunçado. 15 sobre x é igual a 7 sobre 1 vezes 1 sobre 2 vezes 6 sobre 28 vezes 1 sobre 2.
Dá para fazer mais alguma simplificação aqui? Sim, dá. Vamos simplificar o 7 e o 28. Ó. 7 por 7, 1. 28 por 7, 4. E ainda dá para simplificar o 2 com o 6. 6 por 2, 3. 2 por 2, 1. Pessoal, aqui a gente coloca 1, 1, 1, 1. Não precisa nem colocar, tá? E multiplicar e dividir por 1 não altera nada. No final das contas, a gente só ficou com o seguinte. 15 sobre x é igual a 3 quartos vezes 1 meio. 15 sobre x é igual a 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Agora a gente aplica a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. 3x é igual a 15 vezes 8. Então, nosso x será igual a 15 vezes 8 dividido por 3. Dá para simplificar de novo. Ó. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 8, 40, né? 40 dias. Olha só. Pessoal, a única diferença entre a regra 3 simples e a composta é porque na composta a gente tem mais informações, né? E mais grandezas envolvidas. E a gente precisa ser craque nesse processo de simplificação. Show? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!